Olá, muito bem-vindo ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse espaço em que vamos trazer então mais uma conversa aprofundada com um tema relevante para todo o nosso Espírito Santo. E hoje nós vamos conversar sobre o setor metalmecânico e de materiais elétricos, um setor estratégico de uma maneira muito intensa para o Espírito Santo, sua economia e para toda a nossa vivência, já que é um dos setores que mais emprega também no nosso estado. Para comentar sobre isso e nos aprofundar nesse tema, como eu falava, nosso convidado já está presente aqui no nosso Em Destaque. Participe então nesse nosso programa, Luiz Alberto de Souza Carvalho, que é o presidente do Sindifer, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo. Presidente, obrigado pela presença, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade ímpar da gente poder falar da nossa entidade, do nosso sindicato aqui. Excelente. Bem, acho que para apresentar, inclusive, a quem está nos assistindo, né? O que é o Sindifer? Eu falei o nome dele, obviamente, mas para entender que estrutura é essa que o Espírito Santo, então, inclusive, tem como referência. O Sindifer é o sindicato que representa as indústrias metalúrgica e material elétrico do Estado do Espírito Santo. Nós somos uma entidade fundada em 1971, ela está com 54 anos de existência, foi fundada pelo nosso querido e amado César Daia Carneiro, dizendo que era um metalúrgico raiz. Então, a entidade hoje representa aí em torno de 2.000 empresas do setor metalmecânico e elétrico do Estado do Espírito Santo. 2.000? 2.800 empresas. Em todo o Estado. Por isso que eu falei que é estratégico, né? É estratégico. Um setor muito relevante, então, que mostra essa potência do Espírito Santo nessa área, que inclusive é uma das que mais promoveu, né, ao longo desses últimos anos, né, na nossa história de industrialização, né, presidente, os grandes avanços que o Espírito Santo, né, tem, inclusive, em empresas de destaque até internacional, né? Com certeza, porque o conjunto das nossas empresas, nós temos uma variedade muito grande e um portfólio de empresas grandes. Nós temos empresas grandes, como as empresas produtoras de aço, e temos também as empresas de pequeno e médio porte, chegando até o nível do serralheiro. Todos eles são metalmecânicos e metalúrgicos. Nós temos uma AMT, que é uma siderúrgica de grande porte. Então, esse conjunto todo representa as indústrias metalúrgicas e material elétrico do Estado do Espírito Santo. Excelente. E é por isso que a gente entende, né, a relevância dessa representatividade. E em relação a número de pessoas empregadas também, né, nesse setor, da mesma maneira, relevante, né? Extremamente relevante. Nós geramos em torno de mais de 50.000 empregos no Estado. Entende? Essas empresas, a responsabilidade social é muito grande, que você vê. Nós estamos falando de 50.000 empregos só nas empresas metalúrgicas do Estado do Espírito Santo e material elétrico. Né? Sim, por isso. Bem, então essa representatividade já está aqui com esse peso que o presidente nos apresenta, né, Luiz Alberto de Souza Carvalho, nessa nossa edição do Em Destaque. Agora, presidente, como é que está formada a diretoria do Sindifer atualmente? Essa diretoria, ela tem uma característica bastante diferenciada do que nós já fizemos. Por quê? Nós tivemos a preocupação de preocupar com o futuro da entidade. A entidade tem 54 anos, quer dizer, a entidade não é velha, ela é madura. E nós compomos a diretoria com representantes de várias empresas, em torno de 20 empresas, entende? E aí colocamos também um mesclado de pessoas com bastante experiência, como eu, que já estou no setor há mais de 50 anos, mas também botamos sempre um jovem. Então você tem o presidente do sindicato, uma pessoa bastante experiente como eu tive a preocupação, de hora que eu fiz a convocação para a gente montar a chapa, de pensar que daqui, no fim da minha gestão, a gente já tenha um grupo de jovens preparados para assumir a presidência do sindicato. Então, você vai ver o vice-presidente, ele é um rapaz jovem, entende? Que tem o DNA do setor metalmecânico. Eu gostaria até de citar, porque é o Vinícius Del Pupo, que o tio, o pai,
criaram a metalúrgica Carapina, que foi uma das maiores metalúrgicas do estado de Espírito Santo, e eles continuam no setor gerando emprego, gerando imposto de pai, é tia, tem toda a família. Então, é raiz. Então, a gente está preocupado em manter toda essa estrutura e esses jovens assumirem, na próxima gestão, a presidência da entidade. Mantendo a relevância do setor, né? Não só das grandes empresas, né? Que são conglomerados, inclusive, como eu disse, né? Até de internacionais. O caso da Arcelor é um exemplo grande, né? Sobre isso. Mas também empresas familiares, tradicionalmente capixabas. Então, acho que o setor é muito rico nesse sentido, né? Rico de sua pluralidade e da relevância que a gente estava falando, né, presidente? Exatamente, exatamente. Nós temos também a representação, dentro da diretoria, representante também de empresas de grande porte. Sim, entende? que bom. Então, nós temos também essa preocupação. Empresas de grande porte, de médio porte, pequeno porte, para você poder realmente fazer a coisa acontecer com representatividade realmente. Excelente. E a representação familiar realmente é muito importante, tá? Porque você vê que o empresário lá no passado, nós já temos segunda e terceira geração assumindo as empresas. Sim, exatamente. Essa alternância, né? Inclusive para manter o negócio pujante, cada vez mais potente, até para gerar, obviamente, mercado, gerar riquezas, gerar vagas de trabalho. Acho que tudo isso é um conjunto importante para esse setor que a gente já entendeu que é um dos mais relevantes do nosso Espírito Santo. Agora, enquanto, né, Sindifé, como é que ele ajuda justamente a potência do setor, né? Que trabalho é esse que é feito? O senhor falou da composição da diretoria, mas no trabalho de todos, como é que a articulação acontece? Ou que pautas são defendidas? Quem é que dialoga, né, nisso tudo? Aí é realmente muito interessante, porque o que o setor faz? Ele gera negócio. Quer dizer, você tem que gerar negócio. Então, nós realizamos eventos, realizamos encontros. Entende? O Mac Show, por exemplo, eu vou citar aqui. Nós somos os protagonistas. Olha, você chega o Mac Show da gestão agora de 25, nós tivemos 20 mil participantes. Nós tivemos em torno de 330 empresas participando. Um momento oportuno onde a gente faz negociação, faz rodadas de negócio, faz interação toda, e temos outros eventos. Acabamos de realizar agora o evento da corrosão, outra oportunidade, entende? Mesma interação. Entende? Temos o Farol do Bem, onde a gente dá prioridade para aquelas ações sociais, aquelas ações das empresas que estão... O que estão fazendo de bem? Porque não é só de fazer o ferro, fazer o aço, fazer a máquina, fazer o coisa. Tem que ter um olhar também para essa parte social, para essa parte de responsabilidade social também. Excelente. Bem, quanto ao Mac Show, né, lembrado aqui, né, presidente, é uma das maiores do setor no Brasil, né, a Mac Show do Espírito Santo, que reúne, né, o setor metal mecânico e elétrico. Acho que traz, inclusive com essa liderança do Sindifé, a aplicação tecnológica que todo o setor constrói, desenvolve, pesquisa, aplica, né, e que mostra que é um setor moderno, não é isso? Exatamente. Outro detalhe que eu gostaria de completar quando nós compusemos essa diretoria, um dos nossos grandes objetivos o que vinha sendo feito, bem feito, nós vamos tentar aprimorar, mas a marca nossa vai ser inovação em tecnologia. Com o advento da inteligência artificial aí, a gente entende que nós podemos aumentar a produtividade, aumentar a competitividade, que a IA está aí, é mais uma ferramenta que não se discute, entende? Trabalha-se com a IA, aumenta-se a produtividade, aumenta-se a competitividade. Que excelente. Falar de inteligência artificial, tá vendo? Não é uma oposição, né? Não é um obstáculo, melhor dizendo, né? A inteligência artificial. Ela é uma parceira para poder fazer um setor como esse, né, tão importante, se desenvolver, um setor que a gente pensa em máquinas pesadas, muito tradicionais, mas que não, né, presidente? Não, as máquinas... Não só, né, pelo menos. As máquinas estão cada vez mais modernas, entende? E cada vez mais com controles, com comandos, tudo com inteligência artificial. Então, não tem a menor chance de você ter um setor com a pujança dessa sem interagir com a inteligência artificial.
tanto nos equipamentos quanto nos processos, né? Sim. Exatamente. E se a gente for pensar num balanço, né? A gente está aí nessa transição 25, 26. Vamos olhar primeiro o que foi 25 até agora. O que o senhor destacaria aí do setor? Falamos da Mac Show, né? Que obviamente é um grande feito, né? E evento. Eu acho que 25 foi um ano um pouco difícil, né? Em função mais da nossa... Do contexto geral do país, tem a taxa de juros alta, isso dificulta bastante. Você cancelar que é 15%, não é fácil para o empreendedor, entende? Então você precisa fazer as coisas muito bem pensadas, fazer o seu planejamento estratégico bem estruturado, com muita cautela, não sair arriscando em investimentos de alto risco, porque não há tamanho para os negócios irem abarrocados. Então você precisa muita consciência, fazer um planejamento estratégico estruturado, entende? Muito bem organizado. E para isso nós temos muitas ferramentas, nós temos muitos parceiros que trabalham conosco que pode ajudar as empresas do nosso setor. Excelente. Realmente, né? Se a gente pensar, só para não esquecer aqui de um ponto importante, né, do 2025, porque a taxa de juros é um ponto muito ressaltado quando a gente olha a indústria como um todo, né? Por causa do custo que ela leva aos financiamentos dos grandes projetos. Se você pensar numa taxa de 15%, justamente vamos pegar aqui um exemplo, em R$100, obviamente é quase que ínfimo nessa influência, mas na casa dos milhões, essa taxa tem uma influência muito grande. É justamente na casa dos milhões que a indústria trabalha, prevê e tenta investir para ter retorno. E outra coisa são as questões imponderáveis, como é a taxação, por exemplo, que aconteceu esse ano, né? Exatamente. Que veio lá dos Estados Unidos. Esse aspecto eu ia completar. Quer dizer, o tarifaço, ele realmente impacta bastante. Empresas grandes repensaram todos os seus investimentos. Né? Por isso. Você vai investir num laminador, um investimento de grande porte, com uma taxação dessa e com a incerteza de onde você vai colocar o seu produto, você tem que repensar. Então, acho que muitos projetos estão sendo repensados, muitos projetos foram adiados para o ano que vem, mas eu acho que há um trabalho muito grande, tanto da parte governamental, como da parte do governo local. O governo local tem dado muito apoio ao setor, a gente não pode se omitir, o governo do estado, nós temos alguns incentivos que ajudam a gente superar esses obstáculos aí. Excelente. É o contexto do setor que a gente está entendendo muito bem aqui hoje na presença do presidente Luiz Alberto de Souza Carvalho, presidente do Sindifer Espírito Santo. Bem, nós vamos ao nosso intervalo, porque a gente ainda quer saber de 2026, acabamos de falar de 25, né? 26 já está aí para começar e, obviamente, também outras iniciativas que a gente destaca aqui do Sindifer nessa nossa edição de destaque. Então, já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque aqui pela sua tela da TV Sim SBT para todo o Espírito Santo e continuando a nossa conversa, como eu disse, relevante, aprofundada no nosso tema aqui deste nosso espaço. E hoje nós estamos conhecendo muito mais sobre o setor metalmecânico e elétrico do Espírito Santo através do papel do Sindifer, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico, aqui representado então pelo presidente da entidade, Luiz Alberto de Souza Carvalho, participando conosco aqui nesta edição. Já vimos bastante, né, como o setor é importante, relevante, estratégico aqui no Espírito Santo, uma atuação inclusive do próprio sindicato já passando aí da casa dos 50 anos, né? 54. Isso, 54 anos. Excelente. E caminhando muito mais, obviamente, também com aquele olhar para inovação e desenvolvimento. Mas entendemos inicialmente também a relevância de todo o setor, a promoção de eventos que fazem com que a própria potência, né, do setor metalmecânico do Espírito Santo seja até demonstrada e ainda mais conhecido, como foi o exemplo da Mac Show que a gente falou aqui, que é realizada anualmente. Mas também perguntamos, e aí, 26, como é que vai ser, o que vem aí pela frente, né, presidente? Então, podemos retomar com o seu conhecimento, né? O que vocês, né, na liderança, o senhor principalmente, obviamente, presidindo todo o sindicato e quem te acompanha na diretoria, já observa para 26 com pontos relevantes? Olha, 2026, como eu digo, nós montamos a diretoria e montamos nós vamos ter um olhar muito grande para inovação, tecnologia
aumento de produtividade e competitividade. Então, nós vamos construir, entende, um setor, um andar nosso todinho, vai ser disponibilizado para exatamente você criar novos indicadores, entende? Vamos gerar mais dados para que a gente possa tomar decisão em 2026. A gente vai ser um ano político, vamos ter eleição, então a gente vai ter que ter um pouco de cautela, mas o seguinte, calçado em dados, você toma a decisão correta. Então, por isso nós vamos ter no nosso setor, um setor na área de inovação e inteligência artificial, para que a gente apoie o empreendedor, entende? O empreendedor vai estar lá, o empresário vai estar lá presente, o sindicato, ele vive do empresário. O empresário tem que subir e descer a sede do sindicato, entende? Buscando apoio, buscando inteligência, buscando informações. Excelente. É um ponto, inclusive, acho que de atenção de muitos e muitos setores. Quem não está atento é porque está atrasado, né? Mas tem muitos que já avançaram e cada vez mais esse trabalho baseado em dados, né, presidente, é o que faz as melhores decisões, ou as decisões mais assertivas, melhor dizendo, serem tomadas. Porque isso embasa justamente questões que, por exemplo, em relação a custo e investimento, né, são números muito grandes. E os números cada vez mais objetivos e colhidos das melhores maneiras e mais precisas possíveis vão fomentar também, então, como eu disse, as melhores decisões, é isso? Com certeza. O contexto local é muito importante. Nós temos aqui grandes complexos. O Espírito Santo, ele tem aí, nós representamos 30% aproximadamente do PIB do Estado. A economia é bastante estruturada na indústria, né? A indústria gera o melhor emprego, gera uma capacidade... Não estou aqui falando que outros setores não geram emprego de boa qualidade, mas a indústria com certeza gera um emprego de melhor qualificação, melhor estudo. E esse assunto da gente falar que falta mão de obra, eu acho ele assim, ele até que falta mão de obra, mas a gente pode trabalhar de uma maneira mais estruturada, treinar e qualificar o pessoal. Por isso nós temos um apoio muito grande da federação, ligado ao nosso setor. Nós temos o Senai, nós temos o SESI, o Senai aí, e as outras entidades, né, que podem nos apoiar. Excelente. Boa lembrança mesmo, qualificação da mão de obra e usar essa estrutura, né, a partir da organização da Federação das Indústrias, né, a FINDES, com seus braços aí, como o Senai, muito importante mesmo para poder levar essa qualificação. E é estatístico mesmo, a indústria paga os melhores salários, isso é número, é dado, né? Igual a gente acabou de falar. Bem, um dos grandes papéis, inclusive, do Sindifé é promover também os acordos e negociações coletivas com os trabalhadores que estão, né, nessas indústrias representadas pelo sindicato. O que isso tem de relevante atualmente, presidente? Olha, coincidentemente, nós estamos até no período de negociação coletiva, entende? É uma relação bastante respeitosa, entende? O Sindifé, ele representa os interesses do empresário, mas tudo dentro de parâmetros e dados reais. Você não pode fazer uma negociação que prejudique o trabalhador e nem que prejudique o empreendedor. Tem que haver um equilíbrio. Entende? Nós temos indicadores e esses indicadores vão para a mesma negociação. Entende? O empresário faz a oferta, entende? A parte laboral analisa e o importante é que se chegue a um consenso. Se não chegar ao consenso, você tem que partir para a mediação. A mediação está também dentro da legalidade para poder mediar e a gente chegar a um consenso. Acho que é importante também, né, até pela palavra do senhor, representando justamente essa estrutura, é o diálogo aberto, é isso? É o diálogo aberto o tempo todo para a gente poder negociar. Ok. Bem, e em relação, obviamente, né, até para aproveitar o nosso tempo do programa, entender ainda mais sobre como o Sindifé pode conectar nossa indústria, né, tão falada, igual eu já disse aqui, representativa, 30% do PIB, que o presidente, né, falou aqui com a gente, como que a nossa indústria do Espírito Santo não fica só isolada aqui no Espírito Santo, mas fica de olho nos desenvolvimentos ou nas tecnologias
que o mesmo setor ao redor do mundo também está desenvolvendo ou se aprimorando. Como é que é essa observação, presidente? E de maneira vocês trabalham para ter equilíbrio no que nós temos aqui com o que tem no mundo? Olha, nós temos também um programa que a gente desenvolveu há praticamente 30 anos, que é o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. Ele nasceu lá no berço do Sindifé. E as empresas hoje de montagem, de prestação de serviço, elas trabalham no Brasil inteiro. Entende? Olha, eu tenho um grupo de empresários aqui montando a empresa no Mato Grosso. Já montamos uma, estão montando outra agora, no Rio Grande do Sul, onde for as nossas empresas estão. E levamos tecnologia desenvolvida aqui na nossa região. E outra coisa, para esse ano 2026 também, esse ano eu já recebi uma missão da Noruega, entende? Um grupo de empresários aqui que tem a tecnologia de fazer os carretéis e os carrosséis, que são aqueles carretéis, quando a gente passa no porto, a gente vê que a Tecnip, a Prisma enrola, aquilo parece simples quando você passa ali do lado, mas tem uma tecnologia imensa. Entende? Cada carretel daquele pesa 70 toneladas só sem os cabos. Então, esse grupo de empresários que estiveram aqui, o que o sindicato faz? Ele organiza esse grupo de pessoas, vamos às empresas, obviamente a gente direciona para as empresas que têm assim, uma sinergia com aquilo, não é direcionar para assim, privilegiar um não. Ó, esta empresa aqui, ela tem a capacidade, ela tem a estrutura para receber as coisas. Recebemos 2 grupos de chineses, entende? Recebemos o cônsul da China aqui, o consulado veio aqui, então, ele ficou impressionado com o que nós apresentamos para ele e vamos organizar uma missão à China para 2026. Que legal. Vamos organizar uma missão à China. Lá a gente vai tentar organizar os interesses, estão montando um grupo, para a gente ver, para você ir à China, a China ela tem muita tecnologia, tem muita coisa, você não pode ir assim, estou chegando lá não. Desprevenido. Você tem que organizar aqui. Uhum. Então, organizar junto com o consulado, junto com as empresas que organizam tudinho, para a gente ir com uma feira, não para passear, é para fazer negócio. É para ver tecnologia, trazer tecnologia, trocar tecnologia. Então, esse ano acho que nós estamos focados e vamos conseguir fazer uma missão dessa e trazer mais esse pessoal de fora. Inclusive porque os chineses também têm muito dinheiro para investir, tá? Então, falar em negócios, né, com a China e da China para cá, você imagina, né? É na casa dos milhões, ou às vezes bilhões mesmo, né, presidente? Por isso que é importante ter essa parceria e abrir mercado, né? Porque a gente ouviu falar muito esse ano, né? A gente lembrou aqui do tarifaço. O tal do abrir mercado é assim, né? É ir lá, ter, né, as missões oficiais sempre presentes ou formadas para que esse contato seja constante. Exatamente. Os chineses, conversando com eles também estão viajando no mundo. Né? Nessas conversas que nós tivemos com o grupo que estiveram lá, eles também foram afetados um pouco por tarifaço, entende? Aliás, até bastante. Então, eles também, nós somos uma grande oportunidade para eles também. Mas a gente tem que estar junto com eles, encontrar com eles, fazer negócio. Eles precisam confiar na gente, entende? Então, a gente tem que fazer as nossas apresentações muito bem equilibrado, os chineses são um pouco desconfiados, mas eles são bons de negócio. Que bom. Bons de negócio. E o capixaba, pelo visto, também né? O que é muito bom. Agora, Luiz Alberto, uma coisa até para aproveitar o nosso espaço e mostrar para as pessoas que o setor ele é tão diverso, né? Gera até curiosidade. O senhor lembrou dos carretéis, né? Quem passa na região portuária aqui da capital, né? De Vitória, e você vê nitidamente da segunda ponte, da beira-mar, da terceira ponte, enfim, da área ali de Vila Velha, você vê esses carretéis e nem imagina tanta tecnologia que tem que estar ali presente para aquele produto chegar no seu destino. Mas o sindicato também representa, se eu me corrija se eu estiver errado, até quem produz um carrinho de mão, né? Com certeza. Então, olha o peso que isso tem, né? E a amplitude do mercado disso.
E é isso que o Espírito Santo tem que valorizar em relação a toda essa indústria representada, né, presidente? Inclusive, nós temos uma grande empresa que produz carrinho de mão em Colatina. Não é? Metalosa. Lembrei lá, dela. Do Lúcio Dalla, entende? Produz tudinho. Os carretéis ali, essa empresa que veio da Noruega, ela tem uma tecnologia, ela usa um aço com um estrutural que garante a mesma resistência mecânica, digamos assim, mas com um peso melhor. Então, se você cai 10 toneladas, 20 toneladas num carretel daquele, é extremamente significativo, porque você vai, transporte, ele vai num boat supplier daquele que vai para alto mar, onde você vai fazer o lançamento dos cabos. Então, é muita responsabilidade. Que bom, excelente. Então, tem que ter muita tecnologia. A gente poderia falar da construção de torres elétricas de telefonia, né? Que em Linhares tem uma indústria muito grande, né? Nós temos também a nossa Bravental lá em Linhares, nós temos a VEG. Eu fosse citar as nossas todas, empresas, né? O Espírito Santo, as 2.000, o Espírito Santo, graças a Deus, é um estado bastante industrializado, e isso é extremamente relevante para o estado, e a gente vê como é bom você estar, principalmente o norte lá, você tem a VEG, você tem a Brametal, e no sul também você tem as indústrias de mármore. E a gente tem que ter um relacionamento, sabe por quê? Porque mesmo a indústria, as indústrias de mármore e granito também tem a parte metal mecânica e elétrica, a parte química também tem. Então o sindicato metalúrgico, metal metalúrgico, ele acaba interagindo com os demais setores da indústria. Entende? Então a gente tem uma transversalidade ali com os demais sindicatos. E isso que é encantador da gente descobrir num programa como o nosso, aqui no nosso Em Destaque. Bem, presidente, o nosso tempo se esgota. Acho que o senhor pode deixar um recado final e dar a palavra do sindicato também para quem está nos acompanhando. Olha, eu diria sempre o seguinte, o nosso amigo César Daia, que foi o fundador do sindicato, nós vamos completar agora os 55 anos, e ele falava assim, olha, o sindicato vai deixar de ser entortador de ferro. Então hoje nós somos um sindicato realmente com alta tecnologia, que representa os interesses das nossas empresas metalúrgicas e metalmecânicas, e 2026 vai ser um ano de grande sucesso. Excelente. E a gente está aqui para acompanhar tudo isso também muito de perto. Obrigado mais uma vez, tá? Bem, é esse nosso momento então de aprofundar, como a gente falou, né, num tema tão importante como esse, com o Luiz Alberto de Souza Carvalho, presidente do Sindifé, nessa edição de hoje. Obrigado mais uma vez, presidente, parabéns. E obrigado a você porque nos acompanhou e sai então muito mais informado desta conversa em destaque. Mas não deixe de voltar no próximo programa, que a gente também está te esperando. Até a próxima.